Você sabia que o Poder Judiciário fez apenas 2 censos até os dias de hoje? Um em 2013 e agora outro em 2023. E tem informações preciosas para todo concurseiro elaborar sua estratégia. O primeiro dado é sobre a mãe dos magistrados. Você sabia que 43% das mães dos magistrados possuem ensino superior completo? Isso demonstra que a magistratura ainda é uma carreira elitizada. Se você nasceu num berço escolarizado, tem uma maior chance de ingressar nos quadros da magistratura. O segundo dado é sobre o nível de escolaridade dos magistrados. Isso responde a uma pergunta muito comum. Preciso de mestrado ou doutorado para passar numa carreira fim, uma carreira difícil de se ingressar? Os dados demonstram que não. Pasmem, apenas 15% dos magistrados em atividade possuem mestrado. E o número é raríssimo se for contar doutorado, apenas 4,8%. Os dados então demonstram que você não precisa de uma carreira acadêmica sólida para ingressar nos quadros da magistratura, tampouco para exercer seu ofício depois de aprovado. O terceiro dado é sobre cotas. A grande maioria dos magistrados não ingressou nos quadros por meio deste regime favorecido. O percentual de aprovados em cotas é muito pequeno ainda. Veja na tela os números. Percentual de magistrados aprovados em regime de cotas reserva de vagas no concurso para a magistratura. Não, 97,7%. Cota étnico-racial, 1,6%. Cota para pessoa com deficiência, 0,5%. Outra ação afirmativa, 0,2%. O quarto dado é muito interessante. Perguntaram para os magistrados o seguinte: vocês exerceram algum cargo público ou privado antes de ingressar na magistratura? Isso responde à pergunta de todo concurseiro: se, durante os estudos, devo ou não trabalhar. Se os magistrados aqui entrevistados trabalhavam enquanto estudavam para a magistratura. Olha a resposta, que curiosa, na tela. Cargos ou empregos ocupados anteriormente pelos magistrados. 46% disseram que ocupavam um cargo público, o famoso concurso escada. Praticamente a metade dos magistrados entrevistados ocupavam um cargo público. E foram mais de 6 mil juízes entrevistados. Aí o segundo número é cargo público e privado. 27,5% falaram que ocupavam antes de ingressar na magistratura, então eles ocuparam um cargo público, mas também ocuparam um cargo privado em algum momento. Apenas privado, 20,6% e nenhum, 5,7%. Então pode-se afirmar de forma categórica que a maioria estava em um concurso tido como escada e a maioria esmagadora trabalhava e estudava de forma simultânea. Isso não é um achismo, isso são números verídicos que respondem muitas perguntas de vocês que me escutam. Então perguntaram, tudo bem, então 46% dos magistrados, antes de ingressar na magistratura, tinham um cargo público. Que cargo era esse? Poder Judiciário Federal, 20,4%. A maioria esmagadora estava no Poder Judiciário Federal. Então perguntaram para os magistrados onde eram esses cargos. 20,4% estavam no Poder Judiciário Federal, 18% na advocacia privada e 18% no Poder Judiciário Estadual. Poder Judiciário. A maioria estava ou no Poder Judiciário Federal, ou estadual, ou na advocacia privada. O sexto dado que trago agora é muito curioso, é porreta, impressionante. Presta atenção. Perguntaram para os magistrados o seguinte: depois que vocês viraram juízes, vocês continuaram prestando algum concurso público? Isto é, aposentaram as chuteiras dos concursos públicos ou vocês ainda têm interesse em prestá-los? Sabe o que os magistrados responderam? Adivinha? 87,8% dos magistrados disseram que se aposentaram de concurso público e não prestam mais nenhum. E apenas 12,2% disseram que continuam fazendo concurso público. Isto é, se você passar para juiz, você possivelmente vai se aposentar. Você nunca mais vai ter que abrir um livro de concurso. Bom, nós sabemos que 12,5% continuaram prestando concursos públicos. Que concursos foram esses? Tenta adivinhar aí. Vou dar 3 segundos. 1, 2, 3. Advocacia pública, 34,4%. Uau! Quem diria, hein? Tabelião ou registrador, 29%. Ministério Público, 21%. Outro, 11,7%. Defensoria Pública, 2,3%. Professor universitário, 1,1%. Polícia, 0,3%. Quem diria, hein? Maioria esmagadora prestando para a advocacia pública. O sétimo dado é em relação ao volume de trabalho. E foi apontado que depois que vocês passarem, possivelmente vocês reclamarão da quantidade de trabalho. A maioria dos magistrados opinou que o volume de trabalho é incompatível com a carga horária de trabalho.
Figura 25, são os dados do CNJ. Percepção dos magistrados sobre a adequação do volume de trabalho à jornada regular de trabalho. Os que discordam totalmente, 47,2%. Os que discordam, 32,5%. Apenas 15% concordam que é possível fazer o seu trabalho durante a jornada regular de serviço. E que concordam plenamente, totalmente, apenas 4,8% de trabalho. Os que discordam totalmente, 47,2%. Os que discordam, 32,5%. Apenas 15% concordam que é possível fazer o seu trabalho durante a jornada regular de serviço. E que concordam plenamente, totalmente, apenas 4,8%. Presta atenção que os próximos dados são muito importantes. Oitavo dado é sobre a presença de alguma condição clínica em razão do exercício do cargo. Os magistrados estão doentes em razão do exercício do cargo? Eles responderam assim. 58% diz que sofre de estresse em razão do cargo de juiz. 56% disseram que também sofrem de ansiedade. Esgotamento emocional, 34%. Esgotamento físico, 28%. Não apresentam nenhuma das situações acima, apenas 19%. Enxaqueca, 15%, depressão, 15%, outros, 4,6%, prefiro não informar, 2,8%, consumo abusivo de álcool ou drogas, 2,2%, ideias, 2,2%. Esses números são impactantes, então quem passar e assumir o cargo vai ter que cuidar do psicológico, porque é um cargo que exige demais de vocês. Então perguntaram para os magistrados, já que esse número é tão grande em relação a essas doenças, vocês tomam medicação? E eles disseram, 1,2% das mulheres, das magistradas, disseram que tomam sim de forma regular e 13,7% de forma eventual. Já nos homens, 24% diz que sim, tomam a medicação de forma regular, 13,4% de forma eventual. Então, esse dado chama bastante atenção em relação à saúde dos magistrados. E particularmente esse número me chamou a atenção. Me chamou a atenção que 23,7% das mulheres não possuem filhos. E 18,1% dos homens não possuem filhos. Esse número me chamou a atenção porque nós sabemos que passar no concurso público de juiz ou de outra carreira fim disputada é muito difícil. E muitas vezes se consegue abdicando de muitas coisas e quando você passa, você já está com a idade um pouco mais avançada. Então, se você tem um sonho da paternidade e maternidade, preste atenção nesse número. 23% das magistradas, quase um quarto, não possuem filhos. Então, é necessário, nós sabemos, que sejam feitas renúncias durante o estudo e principalmente, como nós vimos, acumulado com o trabalho. Com o trabalho atual, mais estudo para passar no concurso da magistratura. Todavia, tem que se pensar se a renúncia em relação à família é realmente adequada para seus planos. Esse número é bem chamativo, certo? E agora, um dado surpresa que eu deixei para o final, o dado mais importante, ao meu modo de ver, desse censo para quem estuda para concurso. 10º dado, idade. Qual é a média de idade dos magistrados no país? Apenas 6% possuem até 34 anos de idade. Veja só, apenas 6% possuem até 34 anos de idade. Então, se você se acha velho para estudar para um concurso de magistratura, saiba que apenas 6% da carreira toda possui até 34 anos de idade. A maior parte está entre 35 e 50 anos de idade. E uma quantidade considerável está acima dos 56 anos de idade, 23%, o que nos leva a crer que serão necessários muitos concursos para repor a carreira nos próximos anos. E essa idade, essa média de idade para se passar no concurso da magistratura e assumir, tomar posse, também tem sentido nos números do TJ São Paulo. Tivemos o concurso recentemente, em 2025, e 117 juízes tomaram posse. A média de idade foi de 32,5 anos. Então, quando você observar que surgiu alguma matéria falando que fulano passou com 26 anos de idade, ele é exceção da exceção. Fulano passou com 28 anos de idade, ele é exceção da exceção. A média no TJ de São Paulo, em outros tribunais essa média é maior. O TJ de São Paulo, como muitos são aprovados, essa média costuma ser um pouco menor. Mas a média bateu em 32,5 anos. E apenas 6% possuem menos de 34 anos na magistratura toda. Então perceba, preste atenção no que eu vou dizer, você não está velho para prestar concurso para a magistratura ou para qualquer outra carreira fim que demanda tanto esforço como a magistratura. E lembrando, pessoal, esses dados não são achismos, esses dados não são pensamentos, esses dados são números reais, fáticos, que te ajudam na preparação,
Atenção, você não está velho para prestar um concurso público. Atenção, a maioria esmagadora, tá? Sendo que a exceção não tem um concurso escado, não tem um outro trabalho. A maioria tem um outro cargo antes de ser magistrado, seja privado, seja público. Presta atenção nisso. Presta atenção que você não está velho. Preste atenção no seu planejamento familiar. Um número bastante considerável de magistradas e magistrados não possuem filhos, muito por conta da dedicação, das renúncias e por ingressar tardiamente no cargo dos sonhos. Preste atenção nesses dados. Esses dados são essenciais para a sua elaboração de estratégia. E o mais importante, quer análises mais detalhadas como essa, nos siga nas redes sociais, professor Ivan Moraes, Estratégia Carreiras Jurídicas, e compartilhe esse vídeo com todo mundo. São informações muito importantes. Não deixe essas informações nas gavetas para uma classe que é tão sofrida quanto é a de concurseiros. Fiquem com Deus.